Salmo 107, primeiro verso ao verso de número 9. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Você já deve ter dito, ou mesmo sentido, em algum momento, em alguma circunstância da vida, que a vida é um deserto. Você já deve ter passado por momentos desérticos na sua trajetória. O que é que são momentos desérticos? Momentos de provação, momentos de privação, momentos de solidão, porque o deserto é descrito na Bíblia sempre como um lugar muito solitário, como um lugar onde nós ficamos frente a frente conosco mesmos e também frente a frente com o nosso Deus. É um lugar de tratamento, é um lugar em que muitas vezes Deus nos coloca. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto a fim de ser tentado. Pastor Hernandes Dias Lopes costuma dizer que o deserto na vida do cristão não é um acidente de percurso, é uma agenda de Deus. Uma agenda de Deus. Algo que está previsto por Deus. E é claro que é muito difícil reconhecer que Deus possa nos levar à experiência do deserto, porque no deserto nós não nos sentimos assim muito amados, não nos sentimos assim protegidos, guardados. É um lugar em que a nossa fé é questionada, é um lugar em que os nossos valores são postos à prova. Desertos não são fáceis. E todos nós, em algum momento, vamos ter de enfrentá-los. Uma palavra como essa, ela serve para você que já passou por um deserto, serve para você que está passando, e serve para você que um dia passará e se lembrará de algumas verdades sobre as quais nós vamos falar hoje. Porque essa vida nos apresenta e nos oferece os seus desertos. E engana-se quem pensa que pode atravessar esse mundo e essa existência sem passar por esse tipo de luta. Jesus nunca nos enganou a esse respeito. Ele disse, no mundo tereis aflições. Eu não gosto dessa frase. Não me agrada. Quando eu ainda fazia casamentos, havia momentos em que eu dizia para os noivos que eu queria dizer para eles que a vida deles seria um mar de rosas. Mas eu estaria mentindo e eles saberiam que eu estaria mentindo. As crises fazem parte. Os desencontros, os desarranjos, enfim, os desertos. Agora, toda vez que um deserto se impõe, há três tipos de pessoas
que precisam enfrentar o deserto. O primeiro tipo é daquelas pessoas que já chegam no deserto sem recursos, sem água no cantil, sem um pacote de bolacha recheada na mochila. O deserto vem e você já estava exaurida, já estava desprovido. O deserto chega e encontra você no seu pior. É um tipo de gente que a gente encontra no deserto. Gente que, quando se deu conta de que estava entrando num deserto, não estava preparada. Não estava em condições. Não tinha nada para poder enfrentar o deserto num primeiro momento. Eu já passei por isso na minha vida. De repente me perceber num deserto e eu não estava nada preparado para aquele deserto. Senhor, a tua palavra não diz que não haverá tribulação que não humana, e junto com a tribulação o Senhor dá o livramento, e o Espírito falando ao meu coração: você não se preparou. Deixou de se alimentar, deixou de ter provisões, deixou de confiar em mim em alguns momentos. E aí, quando o deserto vem, porque ele vem, você está desprovido, desguarnecido. É um tipo de gente que a gente encontra no deserto. Segundo tipo de pessoa que a gente encontra no deserto é daquelas pessoas que até estavam preparadas quando o deserto chegou, mas em função da extensão da experiência do deserto, seus recursos acabaram. O deserto durou tempo demais. Vou usar uma analogia aqui. Pense num casamento. Existe aquele casamento que o casal casa e todo mundo sabe que não devia estar casando. Meu Deus, se esse casal no namoro já está endemoniado, no casamento vai ser legião. É o tipo de gente que não está preparado. Mas tem o casal que casa bacaninha, bonitinho. Estão preparados, fizeram o dever de casa, mas vieram as lutas, vieram as crises, vieram os desgastes, sopraram os ventos, os rios transbordaram, e aí começou a faltar repertório, o distanciamento foi aumentando, as feridas foram se abrindo e ficando cada vez mais doloridas, e de repente o recurso esgotou. O deserto continuou, mas o recurso se mostrou insuficiente. E à medida em que o deserto continua, a pessoa já não tem mais onde recorrer. É um outro tipo de pessoa que a gente encontra no deserto. Mas tem um terceiro tipo de pessoa que a gente encontra no deserto. Aquelas pessoas que ainda têm suprimentos e recursos. Ainda tem um pouco de água no cantil. Ainda tem um miojo na mochila. Ainda tem alguma energia no corpo. Mas há uma ansiedade na alma. Até quando isso vai durar? O medo do amanhã, do deserto não se encerrar antes dos suprimentos se esgotarem, é alguma coisa que toma o coração dessas pessoas. Nada lhes falta no deserto, mas elas sofrem o deserto igualmente, porque a ansiedade lhes dá uma visão antecipada de um futuro sem os recursos necessários. E aí a pessoa se angustia. Eu vivi isso muito na pandemia. Eu sempre fui uma pessoa muito cautelosa na administração dos meus recursos, e Cristiane também. Quando entrou a pandemia, nós tínhamos reservas, nós tínhamos uma estrutura bem saudável e enxuta. E no ano que entrou a pandemia, a minha vida inteira girava em torno do meu trabalho, do meu ministério e da minha carreira de palestrante.
2020, eu entrei em 2020 com a minha agenda de palestras lotada. Eu tinha 320 palestras agendadas para dar em 2020. Igrejas, empresas, escolas, universidades, instituições, 320 palestras. Eu falava para a Cris, se prepara, que é o ano da nossa vida. Eu havia fechado a minha agenda em outubro de 2019. Em março, entrou a pandemia. E as pessoas foram cancelando as agendas. Todo dia eu recebia mensagens, ligações, dizendo, nosso evento está cancelado. Começou o cancelamento em relação ao final de março, depois abril, depois maio, depois junho, julho e, de repente, até o final do ano. Até junho, eu estava meio tranquilo. Só que vai passar. As conversas que a gente ouvia eram, 15 dias vai passar tudo. 40 dias, passou tudo. 2 meses e a vida está de volta. Quando chegou em junho, eu estava em casa, maratonando série na Netflix, com um balde de pipoca e um pacote de sonho de valsa. Cristiane, que já atendia como psicanalista nessa época, olhou para mim e falou assim, escuta, você não vai trabalhar mais não. Eu falei, eu estou esperando passar a pandemia. Ela falou, não vai passar. Não vai passar. E as nossas reservas esgotando, porque a minha fonte de renda foi de... Não sei quantos milhões eu ganhava na época, eu não vou lembrar agora. Para zero. Zero. E aí, quando o Cristiane falou isso, eu tomei um susto. Saquei minha carteirinha de psicanalista da manga e fui atender. Só que no começo tem um paciente, depois 2, depois meia dúzia. E no final do ano a minha clínica estava uma beleza. Uma beleza. Agenda cheia, lista de espera, eu era muito conhecido. Entrou 2021, eu falei para a Cris, Deus mudou nossa vida, esgotou nossos recursos, mas agora me deu uma nova atuação, está me abençoando de novo, vai ser o ano da nossa vida. Fevereiro, eu fui diagnosticado com Covid. Meus pulmões sucumbiram diante da Covid e eu fiquei com 95% de comprometimento pulmonar. Eu tenho hoje 50% do meu pulmão comprometido. Fibrosado. Fui parar numa UTI. Fiquei 70 dias em tratamento. 70 dias em tratamento. Minha clínica. Você acha que os pacientes ficaram lá esperando eu voltar? Foi a zero de novo. E eu me lembro muito bem que eu fui vendo reservas secarem. De repente, a gente tem que colocar coisas à venda. Que sensação horrível. A sensação de que se esse deserto demorar muito, a gente não vai ter mais de onde tirar. O Senhor acabou com tudo que eu tinha. Deixou faltar alguma coisa para mim e para minha esposa? Não, porque Ele é fiel. Ele supriu a nossa vida em tudo. Mas eu me lembro da dor, de ver os esgotamentos, de sentir que houve uma época de fartura e agora a época de provação e privação vai suplantar o período de fartura, exatamente como José disse para o faraó que aconteceria. Os anos de fome serão muito mais terríveis do que os anos de fartura. Talvez seja assim que você se sinta no seu deserto, que as forças estão esgotando. E se Deus não tirar você logo de lá, não vai dar. Não está faltando nada ainda. Mas não vai dar. Essa é a pergunta que eu faria para você nesse momento. Como está você no seu deserto?
Marcelo, graças a Deus eu não estou num deserto. Mas já esteve, não esteve? Sabe do que eu estou falando. E se nunca esteve, prepare-se para estar um dia. Credo, quer o meu mal? Não, é que você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Também passará por lutas em algum momento. E precisa entender a dinâmica do deserto. O texto que nós lemos é sobre o deserto. Aliás, vários salmos cantam o tempo de deserto do povo de Israel. Porque o tempo de deserto de Israel foi um tempo fundamental para a construção da identidade de Israel como povo de Deus. O deserto foi para o povo lugar de provação, lugar de privação, mas também lugar de milagre. Deus se revela no deserto. No deserto nós ficamos mais sensíveis a Deus e a sua palavra. Jesus no deserto venceu as tentações. Eu olho para o meu deserto de 2020, 2021 e penso, meu Deus, passou. Passou. E quantas lições eu não aprendi, hein? Aprendi muitas lições. E sinto cada vez mais fortemente que Deus é comigo. Por onde quer que eu vá. Deus é conosco, irmãos. Por onde quer que passemos. E ainda que andemos por um vale de sombra de morte, Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Esse salmo tem algumas lições sobre o tempo de deserto. Porque no deserto a gente não sabe muita coisa. E essa é uma pergunta que eu ouço de pessoas que estão passando por um deserto, seja relacional, seja financeiro, seja profissional, seja de fé. O que fazer? Como agir? Há um tempo atrás alguém falou assim para mim, o que fazer quando não se sabe o que fazer? Quem nunca? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Esse salmo nos dá 4 dicas. Primeira, e você veja como Deus trabalha em todos os detalhes. O pastor Guto falou sobre isso no início do culto. Primeiro desafio para quem está no deserto é clamar. Diga, clamar. O que é clamar? Como o pastor disse, elevar a voz. Olhar para o alto, olhar para o céu. Desabafar diante de Deus toda a fraqueza, todo o cansaço, toda a frustração, toda a angústia que o deserto impõe sobre nós. Um dos problemas que eu vivi quando no meu deserto foi exatamente o de tentar, num primeiro momento, resolver tudo do meu jeito, na minha força, com a minha consciência e capacidade. E de repente eu fui percebendo que nada disso era suficiente, quando não atrapalhava. O deserto chama a oração. O deserto chama o clamor. Por que clamor? Porque não é oração diária, não se trata da vida devocional, se trata de uma entrega mais intensa diante do Deus que é o único capaz de dar vida no deserto. Por isso que eu gosto do Salmo 126, quando ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Um dia, se você tiver curiosidade, digite lá no Google, torrentes do Negueb. Procure por vídeos que mostram o rio voltando a correr pelo Negueb, que é uma região que por algum período do ano fica desértica. O rio seca. Mas de repente, por causa das montanhas, do gelo que se concentra ali no inverno, quando o calor volta, o gelo começa a derreter e um rio começa a correr no Negueb. E a água vai chegando, e a água vai passando. E não demora muito, a vegetação começa a aparecer. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb.
Você olha para o deserto e diz, nunca mais vai acontecer nada aqui, nunca mais haverá vida aqui. Deus é Senhor do deserto. Deus tem poder sobre o deserto. Deus pode fazer o deserto florescer. Em 2014, eu fui para Israel. Liderar uma caravana de viajantes que tinham o sonho de conhecer a Terra Santa. E na região de Jericó, nós fomos para um lugar alto, uma espécie de precipício, muito provavelmente onde Jesus foi ameaçado de ser lançado do alto. E eu olhei aqueles campos todos cultivados. Aquilo é um deserto. E a palavra diz que no deserto o Senhor faria a terra florescer. Israel, até os dias de hoje, vive de uma promessa feita há milhares de anos, que o Senhor faria o deserto florescer. Clame ao Senhor, porque Ele tem poder para fazer o seu deserto florescer. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Não murmure, não se queixe, não fique falando das suas lutas para os outros. Isso não quer dizer que você não possa ter confidentes, pessoas que orem com você, mas não saia regimentando pessoas para terem pena de você na sua luta. Clame ao Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o seu clamor. Os salmistas eram especialistas em clamor. A maioria dos salmos são clamores. Tanto que alguns são até um tanto feios. Ô Marcelo, você está falando que a Bíblia tem texto feio? Tem. Salmistas que pedem a morte dos ímpios, que Deus quebre o dente de algumas pessoas. Eu acho tão bonito esse salmo. Senhor, quebra o dente dos ímpios, é uma coisa meio lúdica, né? Tipo, dá um soco na cara. Não precisa matar não, mas arrebenta. Por que os salmistas oram assim? Porque vem de dentro. Os salmistas são tudo, menos falsos diante de Deus. Por isso que um salmo maravilhoso é o Salmo 139. Senhor, Tu me sondas, me conheces, conheces o meu deitar, o meu levantar, de longe esquadrinhas os meus pensamentos. A palavra nem me chegou à boca e o Senhor a conhece toda. O Senhor me fez de um modo maravilhoso, me entreteceste no ventre materno. Os meus ossos, quando eu era substância informe, já eram conhecidos do Senhor. Todos os meus dias estavam escritos no Teu livro, antes que um só deles existisse. E o Salmo vai assim, lindo, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não posso descrever. Se eu fosse falar das Tuas obras, contaria, jamais chegaria ao fim. O Salmo é lindo, lindo, lindo. Quando chegar nos versos 20, 21, 22... Acaso não tenho eu ódio dos perversos, tenho ódio mortal, quem desse morressem todos. Aí você olha e fala, peraí, virou uma página errada aqui, não é possível. Eu estava lendo o Salmo 139. Só que termina assim, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está dizendo? Senhor, eu não posso Te louvar, Te adorar e falar das maravilhas de quem Tu és, sem abrir a caixa de ferramentas, sem abrir a caixa de Pandora, sem abrir o coração e reconhecer que tem coisa aqui dentro que não é legal. Eu preciso verbalizar diante de Ti, em meio à adoração, que tem coisas em mim precisando ser tratadas. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No clamor a gente reconhece que se Deus não fizer a obra, nós nada podemos fazer. Clame mais ao Senhor. Está passando por luta? Clame ainda mais. Depois que eu saí da UTI, um amigo foi me visitar. Em determinada altura da conversa, ele perguntou, você questionou Deus em algum momento? Eu respondi para ele, amigo, no deserto, a gente não questiona, a gente clama. No deserto você não questiona, você clama. Você não vai fazer inimizade com o único que pode te ajudar no deserto. Você questionou Deus? Não sou idiota. Eu clamei, Deus.
Senhor, eu estou aqui, eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei o que aconteceu comigo aqui, eu não sei o que vai acontecer comigo aqui, mas eu clamo a Ti, porque só Tua mão pode me resgatar daqui. Clame mais. Segundo, siga em frente, diga. Não é só sobre clamar, é sobre seguir. O que a gente faz no deserto? A gente anda. Eu tenho um livro chamado Viver é uma Arte, hoje é um livro esgotado. E nesse livro eu digo assim: todo deserto tem suas fronteiras, só não as encontram aqueles que se sentam para lamentar ou ficam andando em círculos. Todo deserto tem suas fronteiras, ou seja, em algum momento o deserto termina. Desertos não são infinitos. Só que se eu me sentar para lamentar, ou ficar andando em círculos, para mim vai ser uma experiência infinita. Seguir em frente. Quando Israel se viu, Mar Vermelho adiante, cordilheiras intransponíveis de um lado, deserto do outro, e os egípcios vindo atrás, Moisés foi clamar a Deus. Deus perguntou: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Mas para onde, Senhor? Para onde vocês têm que ir? Para onde vocês têm que ir? É para lá, então marchem. Não, mas entre aqui e lá tem o Mar Vermelho. Para onde vocês têm que ir? Para lá, marchem. Mas tem o Mar Vermelho, marchem. Que direção? Para onde vocês têm que ir? Para lá, então marchem. Na direção para onde vocês têm que ir. Mas e o mar? Marchem. De repente, o povo começa a marchar. E o mar começa a se abrir. Que espetáculo. Que espetáculo. E o povo passa a pés secos, diz a Bíblia. Porque obstáculos são questões humanas, não são questões espirituais. Para Deus não há impossíveis, para Deus não há obstáculos. Becos sem saídas são experiências humanas. Deus, como diz o pastor Guto, é aquele que se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. O que é um beco sem saída na perspectiva de quem olha desde os céus? Diga ao povo que marche. E o que eu fazia na UTI? Marchava. Como? Fazia o tratamento do dia. Foi tão interessante porque eu fiquei 11 dias na UTI e fiz 13 vezes um exame que diz que é importante, mas poucos sabem o que eu sei, que ele foi criado pelo próprio Satanás, chamado gasometria. Já ouviu falar nisso? É uma coleta de sangue na artéria, não é, Nelise? Meu Deus, a Cris fez uma vez e quase desmaiou. Eu fiz 13 vezes em 11 dias. E quando a mulher chegava para fazer aquilo, ela dizia: hoje nós vamos escolher gasometria. E algo em mim dizia: Senhor, fulmina essa moça. Mas eu estendi o meu braço e dizia: Senhor, que os resultados venham diferentes no dia de hoje. O Senhor pode fazer isso. Cada dia, clamando e fazendo o meu melhor. Por mais que o meu melhor era nada. Nos primeiros 10 dias de tratamento eu perdi 25 quilos. Em 10 dias. Às vezes um paciente meu fala assim: queria tanto emagrecer. Eu falo: irmão, nada como 10 dias de UTI. Emagrece rápido. Tudo bem que eu recuperei tudo rápido também.
Cada dia tentando fazer o meu melhor. Cada dia tentando me submeter ao tratamento. Cada dia. Cada dia fazendo depois a fisioterapia. Cada dia. Faço fisioterapia até hoje. Cada dia marchando. Andando. Para onde? Para a direção que eu sei que eu tenho que ir. Ah, mas tem uma UTI no caminho. Siga. Ah, mas tem um hospital no caminho. Siga. Ah, mas tem um desemprego no caminho. Siga. Ah, mas tem um casamento desgastado no caminho. Siga. Ah, mas tem um filho dando trabalho. Siga! Vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Todo deserto tem suas fronteiras. Todo deserto. O povo andava no deserto, cada dia. Cada dia. Terceira lição. Ouvir, diga, ouvir. Essa é a terceira lição do deserto. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Abra os ouvidos. Ouça mais. Ouça Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouça a gente de Deus. Ouvir não é fácil no deserto. Nós ficamos cansados, exaustos. E no deserto as vozes se multiplicam. A gente alucina no deserto. É preciso discernir a voz do Senhor. No deserto eu tinha médicos para me dizerem: faça isso, Marcelo, vai ser bom para você. Quem me conhece, participa da minha intimidade, sabe que eu não gosto de algumas coisas. Por exemplo, eu não gosto de banana. Se eu vou na casa de alguém, a pessoa me serve banana, ela está me ofendendo. Eu não gosto de banana, de jeito nenhum. Mas no hospital alguém disse: você precisa comer banana. Mas eu não gosto de banana. Não importa o que você gosta. Pensa no homem que comeu banana. Hoje, continuo não comendo. Mas por 60 dias eu comi banana diariamente. Porque os meus médicos nutricionistas diziam: você precisa disso. Às vezes, passar pelo deserto é aceitar fazer coisas que você não gosta. Deus usou o meu deserto para me humilhar em alguns momentos. Como quando entravam enfermeiras para me limpar. Meu Deus, que coisa triste. Que coisa triste. Ali você pensa se você quer continuar. Às vezes Deus usa o deserto para quebrar alguma dureza de coração. E Deus me moeu no meu deserto, me moeu. Eu não era ninguém ali. E eu fui internado num hospital, onde eu fui conselheiro de governança por 8 anos. Participava do conselho, da mantenedora. Dava palestras mensais para todo o time de gestores, médicos, enfermeiros, líderes. Eu era conhecido de todos. As pessoas entravam no meu quarto e se assustavam com a minha fisionomia. Um dia uma jovem entrou e disse: você é o pastor Marcelo Gomes, não é? Eu falei não, porque eu nem falava. Fiz assim. Ela falou: então, eu ouço muitas histórias suas aqui. Posso te dizer algo? Seu caso é grave. Grave uma mensagem para sua esposa. Eu fiquei só olhando para ela assim. Grave uma mensagem para sua esposa. Porque daqui a pouco você será entubado. E naquele momento as estatísticas diziam: de cada 4 entubados, 3 morriam. E eu tinha dito para minha mulher: não me deixe entubar, não autorize nada, não quero ser entubado, eu vou reagir. Quando ela saiu do quarto, eu acredito que ela quis me ajudar de algum modo.
Eu disse, Senhor, eu rejeito essa palavra. Pensei comigo no meu coração, eu rejeito essa palavra. Porque no deserto há muitas vozes, mas eu quero ouvir a voz do Senhor. Se o Senhor decidir que o meu tempo acabou, meu tempo terá acabado, mas eu não vou me deixar abater por uma palavra ruim. Até o último minuto eu vou lutar. Até o último minuto eu vou crer que o Senhor pode me curar. Depois que eu saí da UTI, um médico foi me visitar no quarto, ele disse assim, houve um dia em que nós conversamos uns com os outros, que você estava clinicamente em óbito. E hoje eu estou aqui pregando para você, meu irmão e minha irmã, que maior é Deus do que as palavras dos homens, maior é Deus do que o homem tem para dizer. Ouça a voz de Deus. No deserto da minha vida eu ouvia Deus. Primeiro médico que entrou na UTI para perguntar o que eu precisava, eu disse, eu preciso de uma Bíblia. É a voz que eu preciso no deserto. Nem só de pão vive um homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. E eu li aquela Bíblia. E eu cantava. Com a minha mente, eu não tinha voz mais. Gente, com 95% de pulmão comprometido, você não fala mais. Eu era o homem perfeito, eu não falava mais. Só ouvia. Mas na minha mente eu cantava. Eu cantava, se paz a mais doce me deres gozar, ou dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Essas palavras iam inundando a minha alma. Ouvir a voz de Deus, ouvir gente de Deus. E tem sido assim na minha vida, eu preciso ouvir mais, gente de Deus, conselhos. O livro de Provérbios diz isso o tempo inteiro, ouça conselhos. Eu gravei um vídeo essa semana, está lá se você quiser ver na minha rede social. Sem conselho, os planos fracassam, mas são bem-sucedidos quando há multidão de conselheiros. Quero ouvir mais. Se eu estou no deserto é porque eu estou precisando aprender. E provação é igual prova. Quanto mais cedo você termina, mais cedo você pode levantar e ir para casa. Mas tem que tirar a nota certa. Se você aprendeu o que tinha que aprender, a prova não vai demorar muito. O problema é se você segue não aprendendo. Quanto mais um aluno insiste em não aprender, mais tempo ele vai ficar no banco da escola, mais prova ele vai ter que fazer. E por último, irmãos, última lição que o Salmo nos ensina. Crer, diga, crer. Clamar, seguir, ouvir e crer. O salmista começa o salmo dizendo a frase que resume: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Aleluia. Quantos creem nisso? O deserto é tempo de crer. Tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu ao longo da vida, agora é a hora de crer. Agora é a hora de confiar. Agora é a hora de saber que isso é verdade do céu para o seu coração. É hora de testemunhar. No dia mais terrível meu, o médico parou do meu lado e disse assim, más notícias. E eu fiquei olhando e falei, mas como assim más notícias? Tem jeito de ser pior isso aqui? Ele falou, nós fizemos um exame e você está com trombose. Amanhã nós vamos trazer especialistas para ver a gravidade disso. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. No deserto, você está morrendo. Muda alguma coisa a notícia de hoje ser pior que a de ontem? Você continua pedindo que Deus faça um milagre. Para Deus fica mais difícil fazer um milagre se o diagnóstico piorou? Sim ou não? Não. Aquilo me abateu, 0.
O milagre que eu precisava no dia anterior, eu continuava precisando naquele dia e ia precisar no dia seguinte. O mesmo milagre, a mesma cura, o mesmo derramar. Naquela noite eu clamei ao Senhor. Falei da minha fé. E eu disse para o médico, Deus está no controle. Daquele meu jeito, sussurrando, sem som quase. Naquela noite eu já contei esse testemunho várias vezes. Eu estava dormindo, uma das poucas vezes que eu dormi naqueles dias. E acordei com um vento entrando na UTI e eu fiquei com medo porque achei que ia começar a derrubar coisas, porque era muito vento. Mas demorou uns 2 minutos para eu lembrar que na UTI não tem janela. E quando eu entendi o que estava acontecendo, eu comecei a glorificar a Deus, porque eu sabia que o Espírito Santo estava ali. O Espírito Santo estava ali. E eu comecei a glorificar a Deus. Naquele momento, meu coração era assim, ó. Se eu estou morrendo e vou morrer hoje, eu vou para o céu. Se eu não vou morrer hoje, é porque eu vou ser curado. Porque o crente sempre vence. Kierkegaard diz isso. O cristão é sempre um vencedor. Porque se eu morresse ali, eu sairia dali vencedor. Porque fecharia os meus olhos ali e abriria os meus olhos diante do Cordeiro. E se eu não morresse ali como não morria, é porque Deus tinha feito um milagre na minha vida e eu ia continuar testemunhando. Esse é o cristão. Se está tudo acabado, está tudo começando. Se não está nada acabado, está tudo só começando. E eu comecei a glorificar a Deus como se não fosse haver amanhã. No dia seguinte vieram os especialistas. 2 caras de São Paulo. Levaram um maquinário dentro da UTI. E fuçaram no meu corpo, e fuçaram no meu corpo, e fuçaram no meu corpo, e fuçaram no meu corpo. Ficaram quase 3 horas lá. E eu vi eles olhando um para o outro, dizendo assim, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Quando eu tive alta finalmente, depois de 70 dias, e fui procurar pela primeira vez um reumato lá em Londrina, ele fez uns exames em mim e falou assim, olha, tem uma coisa curiosa aqui. Eu falei, o quê? Você tem sinal de quem teve trombose, mas por alguma razão, suas veias se reorganizaram e o seu corpo resolveu ir sozinho. Eu falei, foi sozinho, ele é bom pra caramba. Pensa num corpo de ciborgue. Foi Deus, irmãos. Deus encontrou caminhos no meu deserto para fazer o meu sangue correr. Aí eu dei testemunho para o médico. Você crê que maior é Deus que o seu deserto? Essa é a pergunta. Feche seus olhos. Eu quero orar com você.